amor. Graças te damos pela palavra, Pai, que ela é viva e eficaz. A tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos edificar, nos fortalecer, nos instruir na justiça. Nós te damos graças pela tua instrução, pela tua direção. Obrigado pelo teu Espírito, que abre os nossos olhos, o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te dou graças pelo teu amor. Eu te dou graças pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Pai, por esse privilégio maravilhoso de estarmos reunidos como igreja para te adorar. Em nome de Jesus, te obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Obrigado, queridos. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Deus é bom. Eu estava ali adorando e lembrando do ano de 2020, o tempo que nós passamos sem poder congregar, sem poder nos reunir. E eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que eu aprendi algo nesse tempo de pandemia, essa proibição de congregar. Eu aprendi a valorizar o congregar. Eu aprendi o quão importante é estarmos aqui reunidos. Quão maravilhoso é essa oportunidade que nós temos hoje, de estarmos louvando ao Senhor. Amém? Vocês estão aqui, gente? Amém? Aleluia! Acorda, crente. Se eu ver um crente dormindo, eu vou fazer o crente ficar em pé, hein? Não dorme, não. Eu vou olhar para você assim e falar seu nome para você ficar em pé. Aleluia! Queridos, eu estava orando ao Senhor e perguntando, Pai, o que falar neste domingo? Sabe aquele dia que você não tem parece que não tem um assunto que você deseja que venha ao seu coração para falar, não tenho nada, porque às vezes o Senhor nos traz indicações de assuntos, coisas que precisam ser ministradas à igreja. E eu estava orando ontem ao Senhor e falando, Senhor, o que é para ministrar? E aí eu fui me aquietar, né? A gente vem um dia falando com o Senhor, mas eu me aquietei e parei, tirei um tempo de oração em outras línguas, e eu estava sentado e de repente saltou dentro de mim quase que uma voz assim, ó, que falava sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu pensei, assim, mas quando, sabe aquela convicção de ver uma nota por dentro do que o Senhor está falando, eu corri lá e abri esse texto, e eu falei, tem alguma coisa nesse texto. A gente lembra, às vezes, da passagem bíblica, e a gente olha assim, mas o que tem de mais nesse texto? Mas eu quero que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo 24, vou usar a versão Almeida, Revista e Corrigida, ARC. E eu comecei a ler esse texto, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, algumas coisas que Ele queria falar ao nosso coração essa noite, amém? Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Aleluia, o Senhor é bom. E eis que no mesmo dia iam dois deles quem? Dois discípulos, amém? No texto anteriormente falando, ele estava falando sobre os discípulos, o momento em que as mulheres foram ao sepulcro e viram que Jesus não estava lá. Então está discorrendo aqui sobre a ressurreição de Cristo e os discípulos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, é já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Isso aqui é Jesus elogiando eles logo, falou: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga comigo, as Escrituras falavam sobre Jesus. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Queridos, a palavra de Deus nos mostra Jesus conversando com esses discípulos que não o reconheceram. A palavra nos mostra que Jesus já falava sobre a palavra já falava sobre Jesus através de Moisés, através dos profetas. Não foi isso que Jesus disse no verso 27? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus já havia falado aos discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Se você voltar um pouco no verso 6, volte lá por favor, verso 6 aí do mesmo capítulo 24. Quando as mulheres se depararam com o anjo, o verso 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Vocês se lembram de que Jesus falou com vocês quando ele ainda estava na Galileia? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Olha só, Jesus está falando claramente aos discípulos. O anjo estava aqui lembrando aquelas mulheres que Jesus já havia comunicado a eles o que haveria de acontecer. Que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então o anjo estava lembrando: ei, vocês estão admirados porque vocês esqueceram o que vocês ouviram, que Jesus disse que importava que ele fosse entregue, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então ele estava falando sobre isso, e no verso 24, no capítulo 24, ainda, já para o verso 44, mais uma vez diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Quando eu estava com vocês, eu ainda falei essas palavras, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Amém, queridos? Olha só, Jesus, durante a sua trajetória aqui com os discípulos, ele estava falando com os discípulos. Ele estava comunicando aos discípulos o que iria acontecer. Ele estava compartilhando com os seus discípulos aquilo que estava para acontecer com ele. Ele veio cumprir um propósito, tinha um ministério a cumprir, estava abrindo isso aos seus discípulos, estava compartilhando isso com eles. E nesse texto aqui, Jesus, ele ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo de Jesus, viram que ele não estava lá. Aí os discípulos foram lá, constataram realmente que isso havia acontecido. E 2 desses discípulos estavam caminhando juntos e falando sobre Cristo, falando sobre Jesus, falando sobre aquilo, tudo que tinha acontecido. E aí a minha pergunta para mim e para você: será que os nossos olhos também não estão fechados como os olhos dos discípulos? Porque eles estavam num estado de tristeza, eles estavam se lamentando. Nós vamos ver aqui à frente
a postura deles de tristeza, o comportamento de tristeza, e como eles agiam, falavam como se Jesus tivesse passado e tudo tivesse acabado. E sabe, queridos, que às vezes nós estamos andando assim, estamos vindo à igreja, estamos congregando, estamos fazendo a leitura da palavra, mas parece que os nossos olhos não estão abertos, nós não estamos enxergando o cuidado de Deus com a gente. Não estamos enxergando o cuidado de Deus com a nossa vida. E é isso que Deus quer chamar a sua atenção, para que nós possamos ver, abrir os nossos olhos e entender, perceber que Deus está trabalhando ao meu favor, Deus está trabalhando ao seu favor. Ainda que às vezes a gente olhe e diga com base nas circunstâncias, está difícil, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está prestando atenção. Mas Jesus já havia comunicado algo aos seus discípulos e Ele já comunicou algo também a nós. Porque no meio das circunstâncias, às vezes estamos andando em tristeza, como aqueles discípulos estavam andando, caminhando, conversando em tristeza. Sabe, no verso 16, nós olhamos e perguntamos que tipo de palavra estava saindo da boca deles. Porque Jesus questionou, o que vocês estão falando? E que tipo de palavra sai de nossa boca quando nós estamos no meio da circunstância? De incredulidade? De tristeza? Eles falaram dessa forma, verso 17. Não, Jesus disse, e ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? Jesus estava chamando a atenção daqueles discípulos por causa da forma com que eles falavam, a maneira que eles se comportavam, a tristeza que estava invadindo o coração deles. Porque eles não estavam prestando atenção, não estavam se lembrando daquilo que Jesus havia alertado, falado a eles. Eles não estavam ou esquecidos ou não confiaram naquilo que Jesus disse. Ei, o Filho do Homem vai morrer, mas Ele vai ressuscitar. E no momento em que Jesus ressuscitou, que eles ficaram sabendo, ao invés de se alegrarem com aquilo, com o cumprimento da palavra, parece que eles estavam esquecidos. E começaram a baixar a sua cabeça, começaram a se entristecer com aquela situação. A morte de Jesus e agora o desaparecimento do seu corpo. Porque eles não atentaram para aquilo que a palavra de Deus havia dito, aquilo que Jesus disse. No verso 9, Jesus perguntou, de quais coisas vocês estão falando? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Não, a gente está falando daquele que foi, daquele que fez, aquele que se moveu, aquele que fez grandes obras, mas daquele que foi. Eles estão vendo Jesus como aquele que foi, aquele que passou, mas que tudo acabou. Sabe que às vezes nós estamos olhando para a palavra de Deus, olhamos para Jesus, olhamos para Deus, olhamos para os seus feitos e dizemos, Deus foi aquele que abriu o mar vermelho, foi aquele que fez sair o dinheiro da boca do peixe, foi aquele que fez Pedro andar sobre as águas, mas nós muitas vezes tratamos na nossa vida com Jesus, Deus como aquele que foi, e não consideramos o poder dele que permanece ainda para fazer hoje. E aí nos deixamos ser presos pelas circunstâncias, presos ou impedidos pelas pressões. Mas Ele não foi, Ele é. Ele não foi, Ele é. Ele permanece até hoje. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, a sua capacidade de fazer, a sua capacidade de realizar não mudou. Será que nós não estamos falando de Jesus com desesperança? Ah, Senhor, era tão bom quando o Senhor abriu o mar vermelho, quando fez Pedro andar sobre as águas. Ah, quem dera, o Senhor, eu estivesse naquela época para o Senhor fazer aparecer dinheiro da boca do peixe. Eu estou precisando de dinheiro, faz aparecer. O Senhor fez aparecer e fica lembrando com saudade, como se Jesus tivesse feito aquilo, tivesse perdido o poder, tivesse perdido a sua glória, a sua capacidade de realizar em mim e em você, queridos. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Sabe, no verso 25, 27, Deus falava com o povo através dos profetas. Ele disse que falava com o povo através do profeta, anunciava a vinda do Messias, a morte e a ressurreição, para salvar o povo.
Mas o povo, os discípulos não estavam percebendo isso. Que era cumprimento da promessa de Deus, que era a salvação para a vida deles. E eles estavam entristecidos. Alguns estavam incrédulos, não acreditando naquilo que Jesus estava fazendo, que Jesus havia aparecido. Na continuidade desse texto, nós vemos o discípulo falando: se ele não aparecer, se eu não puder tocar. Tomézão queria tocar nas feridas, queria ver, senão ele não ia acreditar. Mas Deus não já tinha falado, queridos? O que foi que Deus falou para você e você se esqueceu? O que foi que Deus falou, prometeu a você e você se esqueceu? E às vezes fica preso na situação. E às vezes fica com medo de não dar certo. Ei, o justo vive pela fé. Nós, como justos, justiça de Deus, temos que viver pela fé. Se você tem uma palavra da parte de Deus, pega essa palavra e fica com ela. Amém. Os discípulos estavam esquecidos, mas Jesus não esqueceu o que ele falou. Nada daquilo que Deus fala é por falar. Nada daquilo que Deus fala é para preencher espaço. Nada daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras é para aumentar o volume do livro. Jesus não fez um comentário simplesmente por acaso, desapercebido num bate-papo com os discípulos e depois esqueceu. Tudo aquilo que ele falou haveria de se cumprir e se cumpriu. Amém. Mas os discípulos estavam andando em uma vida de tristeza, em um momento de tristeza, e não só de tristeza por ter perdido o seu mestre, por não estar com Cristo, mas porque não estavam apercebidos das palavras do próprio Senhor Jesus. Porque senão eles já deveriam estar se regozijando de alegria quando ouviram dizer que Jesus ressuscitou. Que Jesus não estava lá, porque eles tinham a palavra de que ele ressuscitaria. Mas eles esqueceram essa palavra. Eles esqueceram aquilo que Jesus falou. Em Mateus capítulo 16, verso 21, Jesus falou aos discípulos que era necessário que ele morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Ele falou: é preciso que eu morra, mas que eu ressuscite ao terceiro dia. Não foi falta de comunicar aos discípulos o que ia acontecer. E sabe, queridos, eu tenho algumas perguntas para mim e para você. Há quanto tempo Deus está falando conosco sobre não nos deixar? Que Ele não nos deixaria. São verdades, eu quero citar algumas verdades na palavra de Deus que estão elencadas para mim e para você. Só que muitas vezes nós estamos andando sozinhos, com o sentimento de quem está sozinho, com o sentimento de quem está abandonado. Jesus disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aí o Filho de Deus fica em um estado de tristeza, como se estivesse sozinho, como se Deus estivesse lá, aquela percepção de que parece que Deus está no céu e a gente está aqui na terra muito distante, sozinhos. Coisas que não deveria passar pela nossa cabeça. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E Mateus 28, 20 diz: eis, estou convosco todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Até a consumação dos séculos. Sabe que você não anda sozinho? Você não está sozinho, você não está abandonado, seja qual for a situação que você está atravessando. Seja qual for a situação que você está atravessando, queridos, você não está sozinho. E você não está caminhando com qualquer pessoa também não. O maior habita em você. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo lugar mais terrível, ainda que a minha vida esteja em risco, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele tinha essa convicção de que poderia estar na pior situação, na situação mais complicada que pudesse enfrentar, mas ele não estaria sozinho, porque o Senhor estava com ele. E ele não estava na mesma aliança que você e eu. Hoje você e eu temos o Espírito Santo dentro de nós. Então por que queremos considerar que estamos sozinhos? Porque deixamos a mentira de Satanás entrar em nossa mente e descer para o nosso coração, dizendo que estamos sozinhos, que fomos abandonados. Sabe, queridos, Deus está falando para você.
Você não está sozinho. Você não está sozinho. Os discípulos tinham uma palavra e eles se esqueceram. E muitas vezes nós estamos nos esquecendo dessa palavra. Anota aí, Hebreus 13:5, Mateus 28:20. Você não está sozinho. Nunca, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Sabe que às vezes a gente fala, olha, cuidado com essa palavra. Nunca diga nunca. Nunca é muito forte. É ou não é uma palavra muito forte? Eu nunca irei ali. Eu nunca farei isso. Porque é algo forte, algo pesado, algo comprometedor. Mas percebe que o próprio Deus falou isso para mim e para você. Jesus disse, nunca, nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Então, se você tem falado com o Senhor, você tem se sentido sozinho, começa a mudar esse sentimento dentro de você. Começa a mudar esse pensamento com base naquilo que o próprio Deus está falando para você essa noite. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe quanto tempo Deus tem falado sobre a nós a respeito de nos guardar? Crente andando com medo. Crente andando apavorado na rua. Medo de sair à rua. Medo de andar sozinho. Ah, é perigoso. Ah, eu não me sinto seguro. Queridos, não deixe o medo entrar no seu coração, não. Não deixe o espírito de medo entrar no seu coração, porque não foi isso que você recebeu, não. Você não recebeu o espírito de medo, não. Aleluia. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga comigo, livramento. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Eu gosto demais do Salmo 91. Mas não é para deixar a Bíblia aberta, empoeirando lá não, que não faz efeito nenhum. Mas é para meditar nesse livro, meditar nessa palavra. O amor, o cuidado de Deus comigo, o amor e o cuidado de Deus com a sua vida. Sabe, nós temos que andar seguros. Entendemos que precisamos entender, queridos, que estamos guardados pelo Senhor. Pandemia, quanto tempo de pandemia o mundo está enfrentando? E você está guardado, eu estou guardado pelo Senhor. Nós estamos protegidos pelo seu amor. E tem gente que ainda anda assustado com medo de pandemia. Ela existem cuidados que precisam ser tomados por nós, existem. A nossa parte precisa ser feita, mas anda em paz, crente. Anda em paz e alegria. Você está aqui. Sabe, queridos, eu não quero trazer um aspecto político para o tema, de jeito nenhum. Já está muito polemizado, muito politizado. Mas Satanás tem buscado prender os homens no medo. Levar a vida humana para o medo. As pessoas andam em medo o tempo todo. Medo de sair, medo de chegar, medo de falar, medo de cumprimentar, medo de abraçar. E nós vimos no ano de 2020, quantos relatos de pessoas tendo depressão, suicídios. Isso não é apenas uma questão política, isso é obra de Satanás. Trazendo dano às pessoas, trazendo medo, as pessoas estão andando angustiadas. Quantas síndromes que a gente às vezes nunca tinha ouvido falar. E surgiram aí doenças, enfermidades, síndromes, que é cada nome. Porque o medo aprisiona, o medo adoece. Isso é um espírito. Mas a palavra de Deus diz, ei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Cobrir-te-ei com as minhas penas, sobre as minhas asas estarás seguro. Salmo 121, versos 5 a 8. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Põe aí pra gente, Salmo 121, verso 5. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. Ah, é a máscara. É o álcool em gel. Irmãos, se tudo isso resolvesse, ninguém tinha pego Covid, porque o povo todo mundo tem andado com máscara. Mas ainda assim, é uma prevenção, é o que nós podemos fazer, mas isso não é suficiente não. A Bíblia diz, se Deus não guardar,
Em vão vigia a sentinela. Mas a palavra diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia! Ande guardado pelo Senhor, ande convicto disso, que você está guardado, mal nenhum pode tocar a sua vida. Homem nenhum pode tocar a sua vida, o diabo não pode tocar a sua vida, não pode tocar a sua casa. Onde você estiver, você está guardado, protegido pelo Senhor. Ande com ousadia. Seja um crente ousado. Nós precisamos andar posicionados como filhos de Deus. Na posição de filhos, de ousadia, sem medo. Sem medo. Aleluia. Nós precisamos ser ousados, queridos, e andar em paz, sabendo que estamos guardados pelo Senhor em todo o tempo. Não só medo de Covid, dessas doenças, mas a sua saúde, a sua vida, a sua integridade física, o Senhor te guarda em todo o tempo. Livre do homem mau, livre do homem sanguinário. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está guardado pelo Senhor. Se nós andarmos assim, queridos, você já foi a um lugar que você se sente seguro? Parece que você está cheio de viatura, cheio de polícia, e você está passeando naquele lugar, parece que está seguro. Te dá uma sensação de tranquilidade, de sossego. Sabe, seja num lugar onde está cheio de polícia, seja num lugar onde está tudo escuro e você está sozinho, essa paz precisa estar dentro de você. Você precisa andar em paz. Porque muitas vezes, queridos, o medo não corresponde àquilo que existe. O fato de estar sozinho em um lugar deixa a pessoa com medo. Às vezes ela está tão sozinha que não tem ninguém nem para assaltá-la, nem para fazer o mal para ela. Mas o medo é tão grande que ela se sente apavorada. Em um lugar que não tem nenhuma viva alma para fazer o mal para ela, ela não tem. Mas o medo, aquele espírito de medo, tira a paz, tira a tranquilidade, traz um ambiente de estresse para as pessoas. É uma influência maligna. Mas a palavra diz que o Senhor está guardando você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantas palavras! Quantas palavras! Aqueles discípulos estavam caminhando, esquecidos do que Jesus havia dito. Será que não estamos andando assim? Esquecidos das promessas do Senhor, esquecidos daquilo que Deus tem falado para mim e para você? Aleluia! Ele é bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem nos falado sobre suprimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma promessa dele. O salmista tinha essa convicção. Ele é o meu pastor. Ele estava usando aquela figura que ele conhecia do pastor, cuidando das ovelhas, suprindo. E ele disse, olha, Deus é o meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada a mim, não vai deixar faltar nada a você, querido. Ah, mas amanhã eu preciso comprar, amanhã eu preciso fazer, amanhã eu preciso comer. Fique em paz. Se você com a sua força pudesse resolver, você já tinha resolvido. Então confia nele. Confia no Senhor. Aleluia. Coloca aí Filipenses para mim, irmãos. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19. Você pode ler esse texto? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Temos ou não temos a palavra? Temos ou não temos a palavra? Eu gosto é tão interessante, irmãos, eu falo assim, para nós é muito mais fácil hoje andar na palavra, crer na palavra.
Mas sabe que às vezes a nossa vista anda tão obscura que a gente não percebe isso? Porque eu gosto de olhar, já falei aqui, mas eu gosto desse exemplo, do povo de Israel. Estava no Egito. Pensa que você está vendo aquela maquete do povo de Israel, você está assim, assistindo aquela maquete. O povo estava no Egito, saiu do Egito. Aí surge uma circunstância, e o faraó vai devorar eles, vai matar todo mundo. O que Deus faz? Abre o mar vermelho. Eles passam a pés enxutos, atravessam, e o que Deus faz com os inimigos de Israel? Destrói todos eles. Eles entram no deserto, estão com fome, não há possibilidade nenhuma de plantar, de colher, não dá tempo, eles estão com fome, o que é que Deus faz? Manda alimento do céu. Eles estão com sede, o que Deus faz? Manda surgir a água do chão. E o povo blasfemando, fazendo outros deuses, errando, pecando, mas ainda assim Deus conduzindo para aquilo que Ele disse. Lá na frente, para atravessar, para chegar na terra prometida, atravessaram o rio. As águas se abriram de novo, eles entraram. E ao final, eles entraram ou não entraram na terra prometida? Entraram ou não entraram? Não, o povo. O povo. Um monte de gente morreu no deserto. Mas o povo de Israel que tinha promessa, entraram na terra prometida. Aí a gente fala, povo incrédulo. Povo murmurador. Rapaz, Deus estava lá levando a palavra, Moisés lá recebendo, e o povo faz um bezerro de ouro. O povo murmurou, o povo reclamou. Queridos, nós vemos a história desse povo, do começo ao fim. Vimos que estava tudo certo, tudo pronto, se eles não tivessem murmurado, reclamado, idolatrado. Teria sido muito mais rápido, muito mais fácil, tudo teria acontecido, porque Deus era com eles. Quando vinha uma situação complicadíssima, Deus trazia o livramento. Era para a gente olhar para Deus e falar, Senhor, confio no Senhor, pode vir o que for, eu confio, eu sei que o Senhor já vê a história deles, começo, meio e fim. Mas às vezes a gente olha para eles com condenação, mas a gente não está confiando. Sabendo quem é Deus, tendo visto todo o exemplo de Deus, no cuidado com o seu povo, o cumprimento das promessas de Deus, e ainda assim a gente consegue duvidar, ainda assim a gente consegue titubear diante das circunstâncias, pensando, será que vai dar certo? Será que Deus vai me livrar? Será que vai trazer o suprimento? Será que Ele vai resolver? A gente precisava estar muito mais avançado, irmãos, em uma vida de comunhão e fé. Muito mais avançado. Porque a própria palavra diz, ei, aquele Deus lá atrás que fez é o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Aquele que fazia o mar se abrir, ele ainda pode fazer o mar se abrir. Aquele que tirou dinheiro da boca do peixe, ele pode tirar dinheiro da boca do peixe. Ele não perdeu o poder. E ele sempre vai ser esse Deus poderoso. É para mim e para você andar em segurança, em alegria e tranquilidade e paz. Mas às vezes a gente está inseguro, por causa da economia, por causa da saúde, por causa da política, seja o que for, queridos. Mas Deus está falando para mim e para você hoje, confia. Confia. Eu falei para os discípulos que iria ressuscitar, eu falei para você que vou te guardar, então eu ressuscitei, então eu te guardo. Então eu te dou o suprimento. Então eu vou te sarar, porque ele dizia, eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Quantas promessas nós temos, queridos? Quantas promessas nós temos? Ele disse, eu levei sobre si toda dor, toda enfermidade. Toma posse da saúde, toma posse da cura. Ah, será que Deus quer me curar? Ah, será que é a vontade de Deus me curar? Ou Ele está me ensinando alguma coisa? A vontade dEle é te curar. Por isso que Jesus levou toda a dor, toda a enfermidade, para que você andasse em saúde. Confia. Firma na palavra, naquilo que Ele está dizendo para mim e para você, queridos. Olhe as verdades da palavra, analisa. A Bíblia diz em Isaías 41:10, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não, fala em Romanos. Romanos 8:31, Isaías 41:10. Abre lá para mim, por favor, Rafa. Aleluia. Quero ler esse texto, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não tenha medo, não se amedronte, fique tranquilo, fique em paz. Eu sou contigo, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, estarei contigo todos os dias da tua vida. Sabe, queridos, a gente precisa andar em um degrau mais alto com Deus, de comunhão, de tranquilidade, de paz. A igreja de Cristo Jesus precisa andar em uma vida mais tranquila. Não é uma vida tranquila de não ter circunstâncias, porque Jesus disse que vem circunstâncias, viriam pressões, aflições, mas é uma vida de confiança. A nossa tranquilidade precisa estar baseada na confiança na palavra de Deus, de não ficarmos titubeando, duvidando, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Será que eu vou prosperar, será que eu vou avançar, as coisas vão acontecer? Diga comigo, vai acontecer. Vai acontecer, queridos. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra da parte do Senhor. Nós temos uma palavra. Sabe aquela percepção de medo, aquele sentimento, ele vem. O sentimento de dúvida, ele vem, ele chega sobre a minha vida, chega sobre a sua vida. Mas se nós olharmos para a palavra, nós vamos ficar com a palavra e não vamos dar espaço para a dúvida. Não vamos dar espaço para o medo. Olha, as informações dizem, não vai dar certo. Olha, não está dando certo. Olha, você não vai conseguir, não há possibilidade. Não há precedente nisso. Ei, você precisa lembrar de quem é o seu Deus. Nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. E aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, queridos. Eu mesmo velo para cumprir com a minha palavra. Deus, Ele está atento a tudo aquilo que Ele falou. Lembra que eu disse? Jesus não disse nada por dizer. Ele não comunicou nada aos discípulos, porque estava distraído, falou por falar. E a palavra diz, Deus mesmo vela para cumprir com a sua palavra. O que nos falta para crer? O que nos falta para permanecermos firmes, queridos? Diga comigo, nada. Nós temos todos os recursos necessários na palavra de Deus. Temos todas as promessas da parte de Deus. Para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças. Aleluia. Sabe, o Senhor quer que você saia hoje aqui calmo, sereno, com tranquilidade. A circunstância está lá fora do mesmo jeito. A situação que você tem enfrentado está lá fora do mesmo jeito. Mas o seu Deus está do mesmo jeito, poderoso, grandioso, cumpridor da sua palavra. Nós é que precisamos permanecer posicionados em fé. Posicionados em fé. Não interessa, irmãos, como está a inflação, não interessa como está a política, não interessa como está a economia, interessa como você está em Deus. Interessa como você está em Deus. Você pode olhar, a pressão está chegando mais perto, a situação está chegando mais perto, o endividamento está aumentando, o endividamento está crescendo, os sintomas de enfermidade estão chegando atrás de você. Lembre-se do povo de Israel. As circunstâncias, todas as situações, era o povo, era o exército de Faraó, vindo sobre o povo, vindo sobre eles. Iam fugir para onde, queridos? Deus mandou eles, você leu, você está acompanhando, Deus mandou eles por um caminho que dava a impressão ao exército de Faraó que eles estavam perdidos.
E aí o exército de Faraó falou: agora sim eu vou para cima deles e vou destruí-los. Talvez a circunstância esteja olhando para você e dizendo: ele está perdido, agora eu vou com toda a força, vou sufocá-lo. Vou fazê-lo desanimar, vou fazê-lo parar. Mas fique na expectativa de que o mar vai se abrir diante de você. O Senhor vai se mover em seu favor. Ele vai fazer aquilo que é improvável para você, aquilo que é impossível para mim, mas Ele pode todas as coisas. A nossa confiança precisa estar nele. Nós só precisamos olhar, irmãos, para o mar. Ficar olhando para frente. A circunstância, deixa ela vir para trás. Pode estar fungando no seu cangote, você sentir a respiração do inimigo. Fica tranquilo que o mar vai se abrir. Para de olhar para trás, para de andar com medo, levanta todo dia em alegria, levanta todos os dias agradecendo ao Senhor. Senhor, é hoje, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Eita, não foi hoje, mas aí você permanece lá, você permanece guardado, você permanece protegido pelo Senhor. Amém. Aleluia. Nós precisamos ser crentes maduros, que não balança diante da circunstância. A gente precisa rir do inimigo. O diabo colocando pressão, irmãos, começa a rir. Começa a rir. Porque ele não vai te destruir. Porque ele não vai tocar na sua vida. Começa a rir. Pastor, nessa hora não tem graça nenhuma não. Mas é sem graça. Não precisa ter graça não, isso é fé, é ousadia, porque você já sabe que você é mais do que vencedor. Você sabe que aquela circunstância vai ficar para trás e você vai passar ileso, guardado pelo Senhor, protegido por Ele. Aleluia. Não tem um ditado, quem ri por último ri melhor? Para aquele que anda em fé, quem ri primeiro ri melhor, porque você já está vendo lá na frente. A circunstância está ali, mas você já está rindo porque você está olhando acima dela. Depois dela, a vitória, o sucesso da sua vida, a conquista, aquilo que Deus tem para você. Porque sorrir, depois que tudo está bem, qualquer um faz. Agora sorrir, dar gargalhada em meio à tempestade, no meio da pressão, só aquele que anda por fé. Só aquele que anda cumprindo a palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não, pastor, mas esse aqui é por coisa alguma. Não estejais ansiosos, preocupados por coisa alguma. Aleluia! O processo está dizendo que não vai. O processo está dizendo que está arquivado. E você está lá rindo e achando graça. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa da parte do Senhor. Ah não, quando chega nessa instância aqui não tem mais jeito. Rapaz, quando chega na instância celestial aí tudo se resolve. Quando chega na instância espiritual tudo se resolve. Aleluia! Oh, aleluia! Você já fez tudo o que precisava fazer. Você já tomou todas as medidas que precisavam ser tomadas. Já fez todos os contatos, todos os telefonemas que você poderia e deveria fazer. Agora vai para o parque da cidade, vai para o jardim zoológico, vai para o jardim botânico. Fazer o quê, pastor? Olhar os pássaros. Olhar os pássaros, descansar no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe Isaías 64:4. Aleluia. Aleluia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. Um Deus
como o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, está trabalhando para aqueles que nele esperam. Existem coisas que nós precisamos fazer e nós fazemos. Existe um momento, irmãos, que você e eu não podemos fazer mais nada. Mas nós temos um Deus que está trabalhando em nosso favor. Um Deus que está trabalhando ao meu favor, ao seu favor. Ao invés da gente olhar e dizer, fiz tudo e não deu certo. Não resolveu nada. Não, você tem que falar assim, ó, eu fiz tudo que eu poderia fazer. Cheguei e cumpri a minha etapa. Agora é com o Senhor, meu Deus. Agora é com o Pai. Agora é com Deus. Aí é o momento que você pode rir e achar graça, porque quando está com Ele, está resolvido, queridos. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Só que muitas vezes a gente não está esperando nele. A gente está, inclusive, tentando dar um jeitinho que não deveria para resolver, ao invés de confiar nele. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus está cuidando das aves, queridos, se Deus está alimentando os pássaros, você acha que vai faltar o que para você? Que tem um valor muito maior, que tem um status de filho. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Só que tem crente que parece que emprestou os seus caminhos, não entregou nada. Emprestou, aí na hora que ele precisa, ele me dá aqui, Senhor, de volta. Não é empresta o seu caminho ao Senhor, não. É entrega. Entrega, você entregou, é dele, deixa Ele fazer. Confia. Confia. Os discípulos tinham a palavra, Ele vai ressuscitar. E aí os discípulos estavam caminhando, cabisbaixos, dizendo, Ele foi, Ele fez, Ele foi aquele que fez. Mas as autoridades o mataram. Mas acabaram com tudo. Acabaram com o quê? Acabaram com o quê? Você está firmado nele, querido, você está nele. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe que já percebeu que a nossa vida praticamente se resume nessas coisas? O que comer, o que beber, com o que se vestir. Tudo, a nossa vida de um modo geral está envolvida nisso. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Onde eu vou morar. E a Bíblia diz, ei, vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E aí ele diz o quê? Busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busque um lugar de comunhão. Busque um lugar de obediência. Busque um lugar de cumprir a vontade de Deus. E fala para ele, Senhor, eu estou aqui, vou fazer a tua vontade. Mas a tua palavra diz que o Senhor vai cuidar de todas essas coisas. Vou priorizar a minha vida, vou priorizar a minha comunhão com o Senhor, o teu chamado, aquilo que o Senhor tem para mim. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra, queridos. Eu sei que às vezes a situação diante de nós parece que é difícil. Aleluia. Mas o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você. Aleluia.
Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É tempo de não andarmos ansiosos. É tempo de andarmos em paz, deixarmos a paz que excede todo o entendimento guardar o nosso coração. O que é a paz que excede todo o entendimento? É a paz que vai além da lógica. É a paz que vai além da ideia natural de tranquilidade. É você estar em meio à tempestade, mas entregar ao Senhor. Ele disse: olha, não estejais ansiosos, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ora ao Senhor, clama a Ele, entrega a Ele e começa a agradecer. E a partir daí viva em paz, irmãos, ainda que a circunstância esteja lá, ainda que a pressão esteja lá, ande em paz e alegria, sabendo que o seu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Ele é o Deus que está trabalhando para aqueles que nele confiam. Oh, aleluia! É tempo de você andar em paz, é tempo de você andar em alegria, independente daquilo que está lá fora. Ande na paz do Espírito de Deus, que guarda o seu coração, que te conduz, que trabalha em seu favor. Amém. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, queridos, é para cada um de nós. Aqueles que ouviram essa palavra hoje, aqueles que ouvirão mais tarde pela internet, pegar essa palavra, confiarem no Deus Altíssimo, porque Deus tem visto os seus filhos andarem ansiosos, Deus tem visto os seus filhos andarem preocupados, Deus tem visto os seus filhos desistirem, porque não perseveraram crendo na palavra. Mas não é isso que Ele tem para mim e para você. Ele quer trabalhar em nosso favor. Ele quer trazer o suprimento e Ele vai cumprir a sua palavra. Feche os seus olhos, comece a agradecer a Deus. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, comece a agradecer a Deus pela vitória. Entrega para Ele. Lança diante dEle. Lança diante dEle. Se você pudesse resolver com as suas forças, você teria resolvido. Mas faça uma oração ao Senhor essa noite, entregando tudo a Ele, confiando verdadeiramente no Senhor. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós temos a Tua palavra e não vamos nos esquecer da Tua palavra, que nos traz paz, que Tu és o Deus que nos supre, o Deus que nos guarda, Tu és o Deus que nos sara. E nós entregamos diante do Senhor todas as situações, todas as circunstâncias pelas quais passamos. Lançamos diante do Senhor toda a ansiedade, Pai. Lançamos diante do Senhor toda a preocupação. Não queremos mais andar ansiosos, não queremos andar preocupados, mas queremos andar em confiança, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, desfrutando da Tua paz, da Tua alegria. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, o Senhor conhece a nossa necessidade de comer, de beber, de vestir, de comprar, de vender. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, Pai. E nós não queremos mais andar em ansiedade, não andar em preocupação, rejeitar todo o estresse, tudo que tem atingido a nossa mente, o nosso corpo, mas nós queremos andar em confiança a Ti, Senhor. Em confiança com a Tua palavra, confiando no Senhor, na Tua palavra. A promessa nos foi dada e nós recebemos com alegria. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Faz em nós conforme a Tua vontade. Que se cumpra em nós a Tua palavra, o Teu cuidado, Pai. Que a Tua igreja venha andar em paz, a paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações. Eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, um tempo de alegria, uma vida de alegria e paz, independente daquilo que está lá fora.
Um tempo de alegria e paz independente das circunstâncias. Pai, o Senhor mesmo vela para cumprir a Tua palavra. O Senhor está atento a tudo aquilo que prometeu a cada um de nós. Não há motivo para ansiedade, não há motivo para preocupação, não há motivo para desconfiança. Porque nós temos visto, temos conhecido ao Senhor. Sabemos que Tu és o Deus da Tua palavra. E nós nos rendemos a Ti, Pai. Nessa noite nós queremos descansar no Senhor, descansar o nosso coração. Lançando sobre o Senhor toda preocupação, toda inquietação. Pai, nós Te agradecemos, Pai, pela paz tomando os corações dessa noite. Sossego, tranquilidade, aquele alívio chegando sobre cada um de nós, Pai. Aqueles que estavam carregando um peso sobre si, ó Pai, recebendo do Senhor agora o refrigério, recebendo do Senhor agora a paz, a tranquilidade, Pai, para caminhar com alegria, com um sorriso no rosto, Pai, transmitindo a Tua paz, a confiança no Senhor, sabendo que tudo já está resolvido em Ti. Oh, aleluia, obrigado Espírito Santo, pelas Tuas instruções chegando a nós. Aquilo que precisamos fazer, vem nos mostrar, Senhor, para que possamos agir, para que possamos fazer. Mas nós não queremos nada disso de volta, Pai. Nós lançamos sobre o Senhor e descansamos em Ti. E Te damos graças, Pai, porque tudo está feito, tudo está resolvido. Em nome de Jesus, Te dou graças, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. É para você andar em paz. É para você andar em paz. Aleluia. Nós estamos em um ambiente que nos favorece. Um ambiente que nos favorece, favorece a palavra. Mas quando você sair daqui, queridos, não deixe os pensamentos tomarem conta da sua vida. Não deixe as pressões tomarem conta da sua vida. Quando os pensamentos de dificuldades vierem, coloca ele diante de Deus. Fala assim: eu não tenho que resolver nada. Eu já lancei diante do Senhor. Eu não tenho que fazer nada. Eu já lancei diante do Senhor. Tudo aquilo que eu precisava fazer eu fiz. O que eu não posso eu lanço diante do Senhor. E desfrute da paz do Senhor. Ande em paz, ande em alegria. Aleluia. Tem alguém aqui que está sentindo alguma dor, alguma